Bom dia, meus queridos alunos, boa tarde ou quem sabe uma boa noite. Continuando a nossa aula da semana passada, ainda no capítulo 2, vocês podem estar acompanhando pelo livro a partir da página 24, e esse assunto vai até a página 31. Eu serei bem sucinto com relação ao conteúdo que eu estarei mostrando aqui, bem objetivo. Cabe você, aluno, a fazer uma leitura mais profunda, porque eu não vou entrar em contextos históricos, vou apenas mostrar o conteúdo, o objeto de estudo desse capítulo aqui. Pessoal, com o fim da Guerra Fria, no início de 1990, foi marcado o começo da chamada Nova Ordem Mundial. Como eu disse, não vou entrar em contexto histórico, mas só para tirar a dúvida de vocês, a Guerra Fria foi um momento que o mundo estava dividido em dois. De um lado tinha os países capitalistas, de outro lado tinha os países socialistas. Esses países não chegaram a se enfrentar em uma guerra, em um confronto direto. Apenas foi uma guerra diplomática. Os países que procuravam paz se armando cada vez mais, corrida espacial, quem chegava primeiro na Lua. Foi uma guerra nesse estilo. Então, o que é globalização? É um processo de aprofundamento da integração econômica, social e cultural. Aqui, quando eu terminei a leitura, que no início da década de 1990, com o fim da Guerra Fria, houve uma nova ordem mundial. O mundo deixou de ser bipolar e surgiu essa nova ordem mundial, onde nessa ordem eles começaram a buscar uma integração econômica, social e cultural e da comunicação entre os países. A globalização atual, ao mesmo tempo que fez diferentes culturas interagirem e pôs uma série de hábitos de consumo semelhantes, como ingerir bebidas da mesma marca, alimentar-se nas mesmas redes de fast food, assistir os mesmos filmes e programas de televisão, usar os mesmos aplicativos no computador, ou ainda vestir-se e comportar-se socialmente da mesma maneira, ou seja, uma integração cultural. Houve uma integração na comunicação, uma integração econômica e social. Isso tudo eu estarei mostrando para vocês ponto a ponto. A globalização e a mundialização. Com a globalização, o processo de expansão do capitalismo constituiu a chamada economia global, que teve a tecnologia como propulsora. Nós estamos vivendo hoje, pessoal, a quarta revolução industrial, que é a era tecnológica. Dentre suas características estão o acréscimo do comércio internacional, a rápida expansão dos fluxos e o aumento da inter-relação dos países. O termo mundialização tem sido usado para denominar a atual fase de internacionalização do capitalismo. Outros utilizam o termo mundialização para denominar o processo de fusão do capitalismo distribuído entre os países por meio da atuação das empresas transacionais. Outros utilizam o termo mundialização para denominar o processo de fusão do capitalismo distribuído entre os diferentes países por meio da atuação de empresas transacionais. Estarei falando dessas empresas mais adiante para vocês. Por fim, há leituras que consideram a globalização como a atual fase da mundialização, inserida em um processo histórico mais amplo, iniciado com as grandes navegações do século XV e século XVI. Tal processo provocou profundas mudanças nas relações sociais e econômicas entre os países. As grandes corporações e transacionais. Hoje, há grandes empresas que atuam ao redor do mundo, as transacionais. Essas corporações geralmente têm sede
em um país com maior desenvolvimento e filiais distribuídas por outros países. Os países onde são instaladas suas filiais oferecem uma série de vantagens para essas empresas que reduzem o custo de fabricação, ou seja, a mão de obra é mais barata, como aqui no livro diz, com mão de obra e matérias-primas baratas. As decisões dessas empresas são tomadas na sede e os direitos dos trabalhadores nos países que recebem as filiais, em geral, são mais restritos que nos países ricos. Qual é a dessas empresas? Lá no seu país, um exemplo aqui, o país B, vou botar aqui os Estados Unidos. Eles têm uma série de regras mais rígidas, regras fiscais, direitos trabalhistas. Então eles optam por levar essa empresa para os países emergentes, países subdesenvolvidos, o país C, que o México. Vamos botar aqui o México. Como consequência, o México vai oferecer uma mão de obra barata, o México vai ter matéria-prima barata para os Estados Unidos e, como consequência, os Estados Unidos vai obter maior lucro, porque as regras aqui no México não são tão rigorosas como aqui nos Estados Unidos. De certa forma, os Estados Unidos vai se beneficiar pagando um funcionário barato, vai abrir espaço para empregar o pessoal, sim, mas vai pagar uma mão de obra barata. A matéria-prima vai ser vendida barata, enquanto que lá nos Estados Unidos eles vão ter apenas lucro. A expansão das transnacionais ampliou a produção em escala global e o comércio mundial de mercadorias e de serviços. Por vezes, o faturamento dessas empresas globais é maior do que o produto interno bruto de muitos países, que lhes confere grande poder de influência sobre os governos nacionais. Aqui eu tenho um gráfico do faturamento das 10 maiores empresas do mundo de 2018, onde a Walmart ela produziu 500 bilhões de dólares. Aqui nós temos a Volkswagen com 260 e a Toyota com 265 bilhões de dólares. As influências das transnacionais na economia. A globalização do capitalismo e da produção permitiu expandir e consolidar a influência das empresas transnacionais na economia global. Lembra que eu disse que o país, o Zé UA, lembra daquele gráfico que eu fiz dos países dos Estados Unidos e do México? Como os Estados Unidos está abrindo uma transacional dentro do México, com certeza essa transacional, o país ele vai ter mais influência aqui no México. Inclusive essas influências acabam afetando o governo federal, o governo estadual e até o governo municipal desse país. Além de encontrar matérias-primas e mão de obra baratas e abundantes, havia uma busca por sistemas fiscais favoráveis, legislações trabalhistas e ambientais moderadas ou inexistentes, como eu disse anteriormente, economias de imposto por meio de estratégias fiscais, mercados consumidores em potência e energia de baixo custo. Se o país de grande potência está procurando abrir uma empresa em um país emergente, ele não almeja apenas gerar emprego naquele país, ele almeja ter influência naquele país, ele procura economia
procura uma economia barata, tanto com gasto de energia, procura uma mão de obra também barata e procura estratégias fiscais. Tudo isso em busca de obter mais lucro. Na atualidade, além das empresas transacionais dos países com maior desenvolvimento, existem milhares de empresas com sede em outros países. As empresas transacionais concentram um poder capaz de influenciar governos nacionais e condicionar relações entre países, como eu havia dito anteriormente, em razão do poderio econômico das transacionais na economia global. É cada vez mais difícil para os governos estabelecer regras para a atuação dessas empresas. Se a empresa A, de grande porte, está abrindo uma filial de grande porte aqui no país B, vai ser difícil o país B criar regras para essa empresa, uma vez que essa empresa já é consolidada no mercado nacional. Uma empresa que, além de gerar emprego aqui, por mais que seja de baixo custo, vai levar uma influência, vai levar serviço. Em consequência, o país B ele apenas vai ter seus benefícios que são restritos, porém a sua perca é maior com relação ao país A. Crise econômica e globalização. Pessoal, de uma coisa é certa: se o país A ele está gerando uma economia para o país B, esse país B ele está à mercê do país A. Ele fica dependente, ele depende do país A. Sendo que, se o país B passar por uma crise econômica, aliás, se o país A passar por uma crise econômica, o país B vai sofrer. Com a crescente integração e dependência entre os países, caso ocorra uma recessão econômica em um país ou em um grupo de países, principalmente as grandes potências políticas e econômicas como os Estados Unidos e a União Europeia, o mundo inteiro pode sofrer com essas consequências. Um exemplo é a crise financeira iniciada em 2008. Essa crise eu lembro muito bem. Nos Estados Unidos, famílias empobrecidas não conseguiam mais pagar o financiamento de imóvel. Inclusive, essa crise aqui que aconteceu em 2008, ela chegou a atingir o Brasil, não tão como atingiu a Europa e a Ásia, mas a América do Sul também sentiu um pouco dessa recessão econômica. Nós temos aqui uma imagem no Reino Unido de casas com placas à venda. Foi uma crise onde quem comprou casa não estava conseguindo pagar, bancos faliram. Foi um negócio bem crítico mesmo nessa época, que durou de 2008 até meados de 2010. A globalização e dependência econômica, que eu havia dito no slide passado. Na economia global, as relações cada vez mais profundas dos países resultam em associações que podem apresentar aspectos negativos. Se por um lado a maior integração econômica e monetária entre os países, por outro essa iniciativa acaba reforçando a dependência de economia frágeis em relação à economia mais dinâmica. Um exemplo, a abertura do México para empresas transacionais na América do Norte, para os Estados Unidos e Canadá. Por exemplo, criou uma forte dependência do país. O México ficou dependente desses países. Uma vez que é o México, uma vez que é os Estados Unidos e o Canadá que compra sua matéria-prima. Em relação aos Estados Unidos e Canadá, atualmente mais de 80% das exportações mexicanas têm como destino os Estados Unidos, principal parceiro comercial do México.
Os principais destinos de exportação do México são Estados Unidos, com 302 bilhões, Canadá com 10,4 bilhões, aí vem a China com 5, vem a Alemanha com 3, vem o Japão com 3. Dados obtidos, isso são dados de 2016. Aqui tem mais um gráfico com a destinação das exportações mexicanas. Perceba que o México está praticamente dependendo das suas exportações para os Estados Unidos. Se o México colocar alguma regra para essas empresas dos Estados Unidos, veja bem, México está exportando muito para os Estados Unidos, mas está insatisfeito. Ele vai impor regras para o país Estados Unidos. Se os Estados Unidos decidir cortar suas relações com o México, vai haver uma grande crise nesse país, porque vai haver produções não vendidas, produções não exportadas, um acúmulo, um desperdício. E quem poderá comprar esse acúmulo? A Europa compra, a América do Sul compra, a África compra, só que não compra como os Estados Unidos, como vocês estão olhando aqui. Pessoal, chegamos ao final dessa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu aconselho fazer uma leitura individual. E a atividade eu estarei passando para vocês lá no nosso grupo. Fiquem com Deus e até a próxima.